Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Então, irmãos, é o seguinte, nós terminamos na semana passada uma série de mensagens, uma série de reflexões, falando sobre os milagres de Cristo Jesus. Foram aí, eu acho que 8 meses e meio, falando somente dos milagres de Cristo Jesus. Nós passamos por todos eles, falamos um por um, fomos no detalhe, foi uma bênção, tá? Esse material, irmãos, ele se encontra no YouTube. Se você quiser rever alguma pregação, se tem alguma pregação que você não pôde estar aqui, entra lá no YouTube, dá uma olhada lá. Se você ainda não é membro, né? Coloca lá, se inscreve lá no canal, para que a gente possa chegar pelo menos aí a 1000 inscritos. Nós estamos precisando chegar a 1000 inscritos. Então você entra lá e vai dando uma olhada. A gente ainda não conseguiu colocar todas as pregações, porque a gente vai colocando um por semana, a gente está um pouquinho atrasado, mas tem um conteúdo muito grande lá no YouTube. E aí também você pode abençoar a vida de alguém. Você assistiu a pregação, viu aquela palavra, tocou no seu coração de mandar para um amigo, para um parente, manda lá, manda o link, manda para ele a palavra, que o Senhor pode abençoar muito a vida das pessoas através da internet. Então nós encerramos os milagres de Cristo Jesus e hoje nós estamos dando início a uma nova série. Nós vamos estudar aos domingos a carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Hoje é o primeiro dia que nós vamos falar sobre essa carta. Então, hoje a gente não vai entrar propriamente dito dentro da carta, mas hoje nós vamos fazer uma introdução sobre essa carta. Hoje, primeiro domingo, hoje vai ser um domingo introdutório dessa carta. Nós vamos fazer uma base, criar uma base para que a gente depois possa ir estudando e criando alguns fundamentos sobre essa carta, amém? Irmãos, eu queria pedir para vocês uma ajuda, um favor, para vocês nos ajudarem. Essa carta aos Efésios, ela só contém 6 capítulos. É uma carta curtinha, porém muito rica, muito boa, muito abençoada. Ela só tem 6 capítulos. O que eu queria pedir para os irmãos? Para que você pudesse ler essa carta durante a semana, até a gente terminar o estudo, lendo ela. Você pega para ler, você lê em uma tacada só. Pega ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, você lê. E ainda temos a nossa leitura diária, né? Nós estamos em Ezequiel 18, 19, pastor? 18, 19. E aí a gente acrescenta a carta aos Efésios. Porque vocês vão lendo, vocês vão se familiarizando, e quando a gente vier para cá, não vai ser muita novidade para vocês, né? Fica mais fácil você já ler um pouquinho antes, saber um pouquinho do assunto, e você vir aqui e ouvir. Que é muito melhor do que você não ouvir nada, não saber de nada e chegar aqui ter uma grande surpresa. Então vai nos ajudando, lendo essa carta aí, que vocês vão ver que é uma carta maravilhosa. Nós já estudamos essa carta lá na célula. Pegamos um tempo que nós estudamos essa carta lá na célula. Dean lembra, Dean? Glória a Deus, eu não lembro mais quem estava aqui na célula que estudou com a gente, mas tinha uma galerinha lá e a gente estudou. Foi uma bênção. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou começar aqui falando sobre o seguinte. Alguém aqui já se perguntou por que existe cartas na Bíblia? Eu falei, por que tem cartas na Bíblia? Quem colocou essas cartas? Né? Para quê? Né? Irmãos, eu lembro que os mais novos não vão se lembrar disso, né? Mas na década de 90, eu tinha 6 anos de idade, 90, 91, e aí a minha mãe é natural lá de Maceió, Alagoas, e os meus avós estavam lá, minha mãe estava aqui em São Paulo. Como que se comunicava naquela época? Através de cartas. Através de cartas. Naquela época não existia telefone. Existia, mas somente as grandes empresas tinham os telefones. Até as pessoas, os mais ricos, também era difícil ter, que é muito tempo atrás. E aí como é que você se comunicava com uma pessoa em outra cidade? Como é que você se comunicava com uma pessoa em outro estado? Você se comunicava através da carta. Então eu via minha mãe escrevendo, né? Ela escrevia a carta lá para o meu avô, endereçava, colocava no correio, mandava para lá. Aí meu avô recebia a carta depois de um tempo, depois de alguns dias. Depois ele mandava a resposta, às vezes demorava 15, 20, 30 dias para você poder obter a resposta, né? Então carta é usado para isso, para você fazer uma comunicação. E no tempo da Bíblia é a mesma coisa. Se não existia telefone na década de 90, imagine 2000 anos atrás, né, irmãos? Não existia mesmo, né? Então o pessoal se comunicava muito através de cartas. E aí algumas pessoas vão falar cartas, outras pessoas vão falar epístolas. Então a carta dos Efésios ou a epístola dos Efésios. E qual que seria a diferença de uma para outra, né?
basicamente assim, irmãos. Quando a gente escreve uma carta, se eu vou escrever uma carta para o meu vô lá em Alagoas, eu vou endereçar e vou nomear para o meu vô. Coloco o endereço dele, coloco o nome dele e vai para o meu vô. É restrito para o meu vô. Eu estou escrevendo para o meu vô. Isso é uma carta. Uma epístola pode ser a mesma coisa, endereçada para o meu vô, nomeada para o meu vô, mas que depois ela vai se expandir para outras pessoas. Então é isso que acontece com a epístola. Foi escrito para alguma pessoa, foi escrito para um grupo de irmãos, foi escrito por uma determinada igreja, mas também com o caráter ou o fim depois de se expandir. E ela realmente se expandiu. Tanto é que nós estamos estudando a carta aos Efésios 8, né? Aqui em 2021. Então uma diferença entre carta e epístola é basicamente isso. A epístola ela é uma carta que depois ela não vai ficar restrita somente para aquela pessoa que recebeu ela, né? Aquela comunidade. Amém? Glória a Deus. Até aí, irmãos. É bom a gente falar, irmãos, e explicar bem detalhadamente para a gente ter o entendimento, ter o conhecimento, tá bom? Esses domingos, irmãos, vão ser de caráter de estudo mesmo. Nós vamos estudar, nós vamos aprofundar na palavra do Senhor, né? É muito estranho nós nos declararmos cristãos, né? Que cremos em Cristo Jesus e a gente não saber nada sobre a Bíblia, né? Pelo menos o mínimo ou básico, né? Você vê que a maioria das pessoas que se denominam cristãs, elas têm uma Bíblia, mas elas, por exemplo, não leem. É muito comum de você chegar na casa das pessoas e ter uma Bíblia aberta, por exemplo, no rack, né? No criado mudo, fica ali aberto, geralmente o pessoal abre no Salmo 91, né? Acho que é tipo um amuleto, né? E aí você deixa ali aberto no Salmo 91 e está tudo resolvido, não tem problema nenhum, né? E aí, mas o povo ele não lê a Bíblia, né? E nós temos que nos aprofundar na palavra, irmãos. Temos que nos aprofundar. Se tem uma coisa que nós devemos fazer é gastar tempo lendo a palavra. Que coisa maravilhosa. Nós estamos na leitura bíblica diária, começamos ano passado lá no Novo Testamento, já lemos o Novo Testamento, fomos para o Velho Testamento e já estamos finalizando também. E aí você sabe que, por exemplo, eu cito sempre o exemplo dos meus meninos, né? Os meus meninos estão com 17 anos, estão indo para 18, né? É a segunda vez já que eles estão lendo a Bíblia inteira. É a segunda vez que eles estão lendo a Bíblia inteira. E eu pego no pé deles, falo, e aí, qual capítulo que tá? Não sei o quê. Antigamente eles estavam meio mais atrasados, mas agora eles estão indo um pouquinho, estão indo melhor, estão em dia, né? Hoje mesmo a gente sentou lá, a gente sempre lê no sábado, no domingo, a gente senta junto para poder ler. E irmãos, você que é pai, faça a mesma coisa. A mesma coisa. Eu sei que todos os dias não dá para sentar com seus filhos para poder ler a Bíblia. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho, a Roberta trabalha, os meus 2 meninos trabalham e também estudam. Então tem hora que é muito corrido, vejo eles muito pouquinho ali, quando chega já vai dormir, mas existe o final de semana, um tempo vai ter. Pega lá o sábado, no domingo, senta lá, qual capítulo você está? Vamos lá ler 2 capítulos, a gente lê semanalmente, né, quinzenalmente, mas é muito importante vocês sentarem para ler a Bíblia com seus filhos, né? E isso só tem propósito se primeiramente você ler. Não adianta você cobrar do seu filho para ler se você também não lê, né? Então, você vê que os muçulmanos, irmãos, e o pessoal, eles pegam no pé demais para poder ler lá o livro deles, o Alcorão deles. Então, criancinha pequena lá, lê direto. E nós cristãos não podemos deixar por menos, temos que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a gente erra por não conhecer as Escrituras, porque a gente não sabe. E aí sabe o que acontece? Eu lembro, foi muito legal. Eu lembro que o pastor Henrique chegou uma vez para nós e falou assim, chamou a Miriam, o pessoal falou, pessoal, é o seguinte, o pessoal da escola está fazendo um trabalho com a comunidade, com a sociedade, e eles querem saber qual que é o nosso posicionamento como igreja, o que a gente ajuda na sociedade, e eles querem vir aqui falar com a gente. Aí foi meio assim de surpresa, o negócio era meio rápido, né? Falar, tá bom, então vem, né? Aí o pessoal veio, aí vieram com câmera, vieram filmando, sentamos bem aqui nesse cantinho aqui, uma roda, e aí, irmãos, eles começaram a fazer perguntas da atualidade e perguntar qual que é o seu posicionamento. Então, por exemplo, falar assim, Mônica, qual que é o seu posicionamento com relação ao feminismo? Você tem que saber, porque assim, o nosso posicionamento é à luz das Escrituras. Não é eu acho, o meu vizinho acha, fulano acha. Não,
Eu tenho uma opinião com base nas Escrituras. Então, no feminismo, eu tenho uma opinião com base nas Escrituras. E aborto? Também eu tenho uma visão a partir das Escrituras. Isso se chama cosmovisão cristã. Eu olho o mundo a partir das Escrituras. Para cada determinado assunto, eu tenho um posicionamento. E esse posicionamento vem das Escrituras, que foi Deus que disse. Então, assim, irmãos, a palavra de Deus, o livro de Deus, ele é o livro mais atual que existe. Se você for hoje numa banca de jornal e comprar lá uma revista Veja, uma revista Época, sei lá qual for a revista, ela vai estar falando sobre um determinado assunto. Passado um mês, 2 meses ou 2 anos, e você pegar aquela revista, aquele assunto já ficou para trás, já ficou desatualizado. E a Bíblia não. A Bíblia nós podemos dizer que tem 2000 anos de história, até mais do que isso, nós estamos falando só 2000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, mas ainda tem um tempo para trás, e a Bíblia continua atual. Ela tem resposta para tudo, para tudo. Feminismo, aborto, ideologia de gênero, homoafetividade, uso de drogas, bebida, administração, tudo que você precisar, temos através das Escrituras. E aí eu lembro que nós estávamos aqui, nós somos pegos com esses tipos de pergunta, não foi, Mi? E a gente ficou até, né, assim, a gente não estava realmente muito preparado para aquelas respostas, para aquelas coisas. Falamos algumas coisas assim, mas poderíamos, se a gente tivesse mais conhecimento da palavra, né, Mi? Se a gente tivesse mais, se a gente linkasse mais as coisas que estão acontecendo no mundo com as Escrituras, eu acho que o nosso posicionamento seria melhor. A gente poderia deixar uma mensagem, a gente poderia explicar, e ali naquela hora, ele ouve a palavra, o Espírito Santo convence e faz, entendi. E aí é onde há a conversão de vida. E nós temos que ter esse conhecimento, porque nós estamos aqui em 50 e 60 pessoas mais ou menos, amanhã vai todo mundo, cada um vai para um lado. E aí você precisa estar levando essa mensagem, você precisa estar levando essas respostas para os lugares. Vai estar lá no motorista de aplicativo, vai estar nos salões de cabeleireiro, vai estar nas fábricas, vai estar nos hospitais. E essa palavra, essa mensagem é que vai ajudando o Evangelho, o reino de Deus, e a libertando os cativos. Então é importantíssimo a leitura da Bíblia. É o básico, é o arroz com feijão. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a diferença de carta e epístola é isso que eu falei. Agora nós vamos falar sobre o autor da carta ou a epístola aos Efésios. O autor, irmãos, é o apóstolo Paulo, tá? Se você pega, por exemplo, a carta aos Hebreus, algumas pessoas atribuem essa carta, a autoria, a Paulo. Muitos outros não dizem isso. E aí fica como um autor desconhecido, tem esse embate, né? Não tem um posicionamento muito claro com relação a isso. Mas já a carta aos Efésios, acho que pouquíssima gente fala que não foi o apóstolo Paulo que escreveu. É uma carta mais tranquila com relação à sua autoria. Você está com a Bíblia aberta, lá na carta aos Efésios? Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então ele mesmo está se colocando aí, né, como ele que está escrevendo a carta, sendo o autor dessa carta. Então, pouca gente tem discussão com relação a isso. Irmãos, você sabia que uma vez que eu estava estudando a carta aos Romanos, até na célula também, e foi uma coisa muito engraçada, né? Porque quando o apóstolo Paulo estava escrevendo as suas cartas, essa é uma das cartas das prisões de Paulo, né? Mas tem algumas cartas que não foi ele que escreveu com o seu próprio punho, mas foi alguém escrevendo para ele. Então ele ditava e uma pessoa ia escrevendo. E isso se chama um secretário ou amanuense. Então você vai ter algumas cartas que é de autoria de Paulo, ele dita, ele fala, e uma pessoa escreve e uma pessoa coloca no papel. Carta aos Romanos é assim. Depois você vai lá no último capítulo de Romanos, que aí você vai ver lá que tem um amanuense lá, que ele está, né, agradecendo, saudando outras pessoas. Então a carta pode ser assim, mas essa carta, a tudo indica que o próprio apóstolo Paulo foi mesmo ele quem escreveu essa carta. Irmãos, e falando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem assim sensacional.
que teve uma história de vida maravilhosa, que até nos dias de hoje ainda nos ajuda, nos orienta com muitas coisas, irmãos. Para começar, o apóstolo Paulo, ele nasce em Tarso, da Sicília, né? Saulo de Tarso, né? E era uma província romana, então ele também é romano de direito. Apóstolo Paulo, que antigamente era Saulo nasce lá, e ele nasce numa família, irmãos, uma família influente, uma família legal, uma família que tem uma certa condição de vida. Ele nasce ali, quando ele está crescendo, a mãe e o pai dele envia Saulo para Jerusalém para poder estudar a palavra, o Torá, o judaísmo. Eles eram judeus, e aí ele vai para esse lugar para poder estudar. Vai lá e cresce estudando, né? Na adolescência, na juventude. O Saulo foi um cara muito culto. Ele era até poliglota. Ele falava algumas línguas. Falava hebraico, né? Falava japonês, chinês, mandarim, né, irmão? Ele era poliglota. Ele era um cara muito culto, entendedor da palavra de Deus. Entendedor da palavra. Cresceu ali no meio dos judeus, lá nos membros do Sinédrio, no grupo dos fariseus. Ele realmente era um israelita, né? Ele vem da tribo de Benjamim. Saulo vem da tribo de Benjamim. E aí, irmãos, ele tem esse crescimento, esse desenvolvimento. Ao mesmo tempo que ele está crescendo e se desenvolvendo na palavra de Deus e na cultura, e ele se torna um rabi, ele se torna um mestre, ao mesmo tempo, em outro lugar, nasce um outro rabi, nasce uma outra criança, mas agora em realidade diferente. Jesus Cristo nasce, mas não nasce em família rica, em cidade rica, com holofotes. Jesus nasce em outro lugar, mais afastado, de origem humilde, origem, às vezes, menosprezada pelas pessoas. Lembra? Pode-se vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode-se vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus nasce ali. Ao mesmo tempo que Paulo ia crescendo, Jesus Cristo ia crescendo. Estudando? Não. Trabalhando na carpintaria com seu pai, ajudando seu pai. Quando chega aos 30 anos de idade, Cristo Jesus sai para o seu ministério. É batizado no Rio Jordão, recebe o Espírito Santo de Deus e é enviado agora para pregar o reino de Deus, o Evangelho. Ele começa a pregar a mensagem de arrependimento, mas uma mensagem de cura, de libertação e de salvação. As pessoas olham para ele, ele é um rabi diferente. As pessoas olham para ele e dizem assim: nossa, mas esse rabi, ele prega com muita autoridade. E para testificar da autoridade que ele pregava, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam. Esse era o rabi, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas agora os membros do Sinédrio, o povo religioso, agora começa a ficar enciumado com esse rabi, Jesus Cristo, e começam a perseguir ele, começam a perseguir, a investigar. Aonde Jesus ia, tinha alguém perseguindo ele, investigando ele, tentando achar alguma coisa dele. Eu achei até engraçado, se eu não me engano foi o Lula falando, que quando você entra para a política, os caras vão investigar até o útero da sua tataravó, para ver se tem alguma coisa de errado. E faziam a mesma coisa com Jesus. Os caras iam pesquisar tudo, falando: esse cara tem que ter alguma coisa de errado, ele tem que ter alguma falha, ele tem que ter algum problema. Irmãos, eles suavam procurando, mas não encontrava absolutamente nada. Jesus não errou por palavras, nem por pensamento, nem por atitude. Tudo que ele fazia era santo, justo, bom, perfeito e agradável. Certo que às vezes desagradava o povo, mas conforme a palavra de Deus, nada. E aí tiveram uma ideia: vamos contratar testemunhas falsas, vamos começar a mentir com relação a ele. Contratava pessoas e as pessoas iam lá e davam falso testemunho para Cristo Jesus.
E é blasfêmia, está blasfemando, e vai daqui, e vai de lá. Prendem Cristo Jesus. É açoitado, é espancado, é julgado. O próprio imperador fala: eu não vejo nele crime algum, mas já que vocês querem, crucifica e mata. Jesus Cristo é crucificado e é morto. O sinédrio fica tranquilo, fala: ah, beleza, resolvemos o problema. Resolvemos o problema, agora já era. Mas eles não contavam que ao terceiro dia uma bomba estouraria. Cristo Jesus ressuscita dos mortos. Ele vem dos mortos, o túmulo se abriu de dentro para fora, a pedra foi removida e Cristo Jesus ressuscita e sai para fora. E aí sabe o que acontece? Agora começa a se espalhar que aquele Cristo Jesus que curava, que libertava, que fazia um monte de coisa, agora ressuscitou dos mortos, ou seja, a situação ficou pior. Agora um fala daqui, um fala de lá, um monte de gente se convertendo, a cidade fica em alvoroço, aquela bagunça toda. Agora Saulo entra na jogada de novo. Saulo começa agora a perseguir essas pessoas que estavam se convertendo a Cristo Jesus. Saulo vai levar o nome de uma fera indomável na palavra, porque ele perseguia de verdade, irmãos. Ele ia onde tinham os cristãos, ele não respeitava a casa, ele não respeitava o ambiente religioso, ele não respeitava a igreja. Ele ia lá e colocava para fora, e diz assim: ou você nega o nome de Cristo Jesus, ou eu te bato. Ou você nega o nome de Cristo Jesus, ou eu te prendo. Ou você nega Cristo Jesus, ou eu te mato. Com ele não tinha conversa. E assim ele fazia. Ele era um homem destemível, terrível. Era um serial killer. Ele matava as pessoas por conta do cristianismo, por conta dessa mensagem. Porque colocaram na mente dele, na cabeça dele, que Jesus Cristo era um farsante, um mentiroso e um blasfêmio. E ele fazia isso, oprimia o povo de Deus. Ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia a religião de Deus e ele perseguia Cristo Jesus. Até um dia que Saulo pega uma autorização para ir para uma certa cidade, aonde se dizia que tinha alguns cristãos ali, convertidos, cultuando a Cristo Jesus. Ele pega essa autorização para ir lá para oprimir esse povo, para perseguir esse povo. Está indo ele pelo caminho de Damasco, quando Cristo Jesus aparece para ele. Foi a última aparição de Cristo Jesus ressurreto. Ele realmente viu a Cristo Jesus ressurreto. Não foi uma visão que só ele teve, não, ele viu mesmo. Cristo Jesus apareceu para ele. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Como é duro recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo agora está no chão, vencido por Cristo Jesus. E ele consegue reconhecer e diz assim: Senhor, quem és tu? Ele falou: eu sou Jesus Cristo de Nazaré, a quem tu me persegues. O Senhor passa uma orientação para ele e ele fica cego. O Senhor passa uma orientação para ele e fica cego. É conduzido para uma cidade, na casa de Judas. Vai ficar ali 3 dias, orando e jejuando. O Senhor agora vai, aparece para uma outra, manda uma mensagem para outra pessoa, para Ananias, e diz assim: Ananias, vai até a rua direita, na casa de tal, e lá tem um rapaz chamado Saulo, ele está cego, você vai orar por ele, ele vai receber a visão. A Ananias fala assim: Senhor, mas tem certeza? É Saulo, temido pelos cristãos. O senhor não sabe o que ele faz com o povo? Bate e açoita, mata. E o senhor está pedindo para mim ir lá orar por ele? É certeza? O senhor disse: sim, é certeza. Pode ir lá, porque é um vaso escolhido meu. Eu vou usar ele para a obra. Ele vai até lá, com medo. Com medo, claro. Encontra Saulo naquela situação. Mas ali Saulo já estava mansinho, irmãos. Já estava uma seda.
já estava uma bênção. E aí Ananias ora por ele, ele recebe a visão. E agora ele começa a estudar a palavra de Deus para poder pregar o evangelho de Cristo Jesus. E Deus disse para ele, falou: Paulo, agora você vai sentir na pele o que é ser perseguido pela palavra de Deus. O que você vai sentir na pele o que é uma perseguição por conta do meu nome. Paulo cresce, estuda, se desenvolve, é expulso da igreja de Jerusalém. O pessoal não queria que ele ficasse lá. Ele vai embora, volta para casa, fica estudando 9 anos lá. E agora é diferente do estudo que ele teve lá com o primeiro mestre, o primeiro rabi dele lá, líder dos judeus. Agora quem está ensinando para ele a palavra, quem está ensinando para ele teologia, é o próprio Jesus Cristo. 9 anos estudando a palavra. 9 anos estudando a palavra. E agora ele sai para poder pregar o evangelho para os gentios. Passou tudo que você possa imaginar. Perseguições, açoites, teve que fugir de cidade porque o povo queria matar ele, sofreu naufrágio, depois de ter nadado um tempão com o barco afundou, chega na praia, uma cobra pica a mão dele. Situação terrível, não tinha lugar para dormir, dormia no frio, dormia no relento. Situação desesperadora, difícil, mas ele nunca desiste de pregar o evangelho. Ele nunca desiste de levar a palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, a última carta do apóstolo Paulo, se você quiser abrir comigo lá, última carta do apóstolo Paulo, antes da morte dele. Olha o que diz a carta. Aqui já ele, irmãos, velho, depois de ter passado tudo o que passou, e ter sofrido muito, um homem cheio de marcas, um homem cheio de feridas. Olha o que ele vai dizer, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 4, versículo 6, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aquilo que ele planejou lá no começo, ele está dizendo: eu terminei. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Aí ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Estava sozinho, abandonado, preso, num porão, insalubre, sujo, úmido e escuro, sozinho. Procura vir ter comigo depressa. Ele estava numa solidão tremenda, irmãos. E ele disse: Timóteo, vem ter comigo depressa, cara. Porque Demas, olha só, Demas me desamparou. Amigo dele ou parente, não sei, Demas me desamparou, amando o presente século. Ou seja, provavelmente ele entregou a vida dele para Cristo, mas ao longo do caminho quis ir para o mundo. Falou: Paulo, não quero mais saber disso não. E foi embora. E ele falou: Demas, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Aí ele vai dizer: só Lucas está comigo. Lucas, o médico, lembra que escreveu o evangelho de Lucas? Lucas, o médico, só Lucas está comigo. Toma Marcos, João Marcos, aquele que ele tinha brigado, já fizeram as pazes, está tudo bem, está tudo certo aqui, graças a Deus. E traze-o contigo, ele está falando: traz comigo, traz com você, porque me é muito útil para o ministério. Ele está dizendo: traz Marcos, ele é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso, que é a cidade que nós vamos falar daqui a pouco, a carta aos Efésios. Quando vieres, traz a capa que eu deixei em Trode. Muitos especialistas falam, irmãos, que aqui quando ele estava escrevendo, essa carta era inverno, e ele estava sem roupa. Ele falou: traz uma capa aí, porque eu não estou aguentando de frio. Traz alguma coisa para mim me enrolar, para mim me cobrir. E os livros, principalmente
os pergaminhos. Traga capa, porque eu estou com frio. Traga para mim os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo cuidando da saúde mental, irmãos. Paulo cuidando da saúde mental. Você sabe que diante de situações difíceis, extremamente delicadas e desesperadoras, uma das coisas que nós temos que guardar é a mente. Se a sua mente se perde, o corpo todo se perde. Toda a situação se perde, os seus famílios se perdem, porque você deixou a sua mente ser dominada. Então, em situações desesperadoras e críticas, palavra. Palavra. Como o pastor mesmo testemunhou aquele dia. Acordou aflito, angustiado. Não vai dar, está difícil. Opa. Vamos para a palavra. E vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. Eu digo para vocês que talvez a situação dele nem mudou, mas a palavra mudou a mente. Opa, eu tenho a palavra, eu tenho iluminação, eu tenho a Cristo Jesus, eu tenho um Deus Todo-Poderoso, e a tua graça me basta. Então ele era preocupado com a mente, a saúde emocional dele. Por isso ele queria os livros e os pergaminhos, a ponto de morrer ele queria ler. Maravilhoso isso. Aí ele continua: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dê paga segundo as suas obras. Provavelmente esse Alexandre fez alguma coisa de ruim ou de mal para ele, né? Uma traição, alguma coisa. Mas ele está dizendo assim: o Senhor que cuide dessa situação. O Senhor que cuide dessa situação. E tu guarda também dele, viu? Porque resistiu muito às nossas palavras. Irmãos, toma cuidado com as pessoas. Se você está falando sobre a palavra, você está orientando com relação à palavra, e aquela pessoa está resistindo, toma cuidado. Toma muito cuidado. Muito cuidado para aqueles que resistem ao evangelho. Eu digo assim, não é para se afastar. Não, você tem que continuar orando, intercedendo, explicando. Mas fiquem com o olho aberto. Fiquem com o olho aberto. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Quando ele foi preso da primeira vez, que ele foi a julgamento, ninguém foi lá. Ninguém me assistiu. Me deixaram sozinho. Todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Que Deus não impute nada a eles com relação a isso. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Olha aqui, todo mundo desamparou, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Na primeira vez que mentiram contra ele, levaram ele a julgamento, e ele está dizendo que esse era o leão, ele foi livre disso. Ninguém foi ajudar ele. Deus mesmo o livrou. E ele saiu dali. E o Senhor me livrará de toda obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Então, provavelmente nesse momento, irmãos, algumas pessoas dizem que ele foi morto degolado, né? Já velho, já abatido, desamparado, todo mundo abandonou, e tem uma morte tão trágica dessa, né? Então é degolado, né? Tomba-se o corpo dele, a cabeça dele ali naquele lugar, morre como mártir, mas é recebido no céu como um príncipe. É recebido no céu como um homem que fez muito pelo evangelho. Esse foi o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios e muitas outras cartas que nós temos. Glória a Deus. Até aí vocês entenderam quem é o apóstolo Paulo? Ele que escreveu a carta aos Efésios. Glória a Deus. Agora nós vamos falar algumas características sobre a carta aos Efésios. Ela é considerada por muitos estudiosos como a rainha das cartas paulinas, pois emprega uma grande revelação de coisas espirituais, como nenhuma outra, fruto de uma grande dedicação à oração de Paulo. Nós vamos ver que a carta aos Efésios, irmãos, ora ele está escrevendo, ora ele está orando e ora ele está louvando. Ora é uma escrita, ora é uma oração e ora é um louvor, uma doxologia, um louvor a Deus. A carta aos Efésios mistura essas três coisas.
Vemos que essa carta, irmãos, ela não tem o intuito de corrigir alguns problemas doutrinários nas igrejas. Porque tem muitas outras igrejas que o apóstolo Paulo está escrevendo, porque ele ficou sabendo de alguns problemas naquela igreja local, e ele está mandando carta para poder responder aos irmãos, ou às vezes para parar com uma briga, ou resolver um problema de doutrina, de muitas outras coisas. Você pega a carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios era uma igreja maravilhosa, que tinha muitos dons, mas o que tinha de dom também tinha de pecado, irmãos. O que tinha de dom tinha de problema. O apóstolo Paulo tinha até que organizar os irmãos lá, porque eles levantavam, falavam em língua. Ele falou: isso é profecia, isso é sabedoria, isso é palavra de revelação. E os irmãos, aquele entreveiro todo lá. E ele falou: calma, irmãos. E um monte de problema, um monte de pecado. Tinha até irmão lá que saía com a esposa do seu pai, no caso a sua madrasta. E aí ele fala: vocês já orientaram o irmão? Já explicaram a palavra para ele, já orou para ele, e ele não atendeu? Faz o seguinte: entrega logo para Satanás. Apóstolo Paulo falando. Depois você lê lá. Depois ele vai e muda. Ele fala: não, já entregou para Satanás, traz de volta. Tira de Satanás. O irmão se arrependeu? Se arrependeu. Então tira ele de Satanás, traz ele de volta para a comunhão da igreja. Mas irmãos, é sério isso. Isso é sério. Sabe o que a gente estava falando outro dia na célula? Sobre a pregação lá do John Bevere? Sobre a disciplina na igreja. Hoje não está na moda. Alguém já ouviu falar de disciplina na igreja? Não está na moda isso. Disciplinar as pessoas, falar com as pessoas. Não está. Não está. Se você vai disciplinar alguém, se você vai discipular alguém, você já fica com medo da pessoa entender errado e dela sair para a igreja. Sair da igreja. E aí a gente acaba caindo nisso e não discipulando. E não disciplinando. O apóstolo Paulo, o que ele fazia era orientar e disciplinar. E aí Jesus falando, né? Se o irmão pecar contra você, você tem que perdoar ele. Aí Pedro fala: ô Senhor, e quantas vezes eu perdoo ele? 7 vezes 70, um monte de vezes. 70 vezes 7, né, irmãs? Que é 490, né? Ele está fazendo uma referência lá a descendente de Caim. Esqueci o nome dele. Que ele falou que não ia ter misericórdia de ninguém, nem que fosse 490 vezes. E aí Jesus está dizendo assim: não é como ele está dizendo lá, não. É como eu estou dizendo: perdoe 490 vezes. E aí ele vai explicar sobre essa orientação, essa repreensão, essa disciplina dentro da igreja. Então, se você vê o irmão, se o irmão pecou contra você, você vai lá e orienta ele. Mas e se ele não pecou contra você, mas ele somente pecou, e ele faz parte da sua igreja, e você está sabendo? Então você tem que ir lá e orientar ele. Falar: irmão, você pecou. O irmão não atendeu aquela orientação, você chama uma outra pessoa, uma testemunha, fala: irmão, o senhor pecou, né? Melhora isso aqui, tal. Se ele não aceitou, agora você vai e traz para a igreja. Traz para a igreja. Para que a igreja saiba, disciplina ele. Disciplina ele. Para que ele possa. E essa disciplina, irmãos, não é para afastar ninguém. Essa disciplina não é para menosprezar ninguém. Essa disciplina é para que você se arrependa dos seus maus caminhos. É para que você entenda a palavra de Deus. Porque o que adianta? Você está pecando, a gente não fala nada, é conivente com você, e aí só está fazendo mal para você. Ninguém está falando nada, mas você só está se prejudicando cada vez mais. É muito melhor você ser repreendido e mudar de vida do que ninguém falar nada para você. Então, o apóstolo Paulo muitas vezes trazia essas disciplinas, essas repreensões através de suas cartas. Mas na carta aos Efésios, não. Ele não está relatando problemas locais naquele lugar. Ela é uma carta diferente. Ela é uma carta diferente. Algumas pessoas vão dizer que ela era uma carta circulatória. O apóstolo Paulo escreveu essa carta com o intuito de entregar uma cópia para cada igreja, a levar para cada igreja. Então não é uma carta endereçada para uma igreja local, mas sim para a igreja universal. Serve para todas as igrejas, inclusive para nós aqui que estamos aqui no Parque Bristo, né? E aí olha o que diz no primeiro capítulo lá. Vocês estão comigo lá em Efésios? Deixa eu abrir aqui que eu não estou não, irmãos.
Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, me parece que o pergaminho original não continha esse primeiro versículo, aos santos que estão em Éfeso. Então, quem pegava a carta, o pergaminho, e ia levar para a igreja, acrescentava na hora. Então, provavelmente, o pergaminho que foi mantido foi esse pergaminho que alguém escreveu aos santos que estão em Éfeso. Ou seja, ele poderia pegar uma carta dessa, uma cópia dessa, e trazer para a gente aqui, aos santos que estão no Parque Bristo, né? Quem nasce no Parque Bristo é o quê, pastor? Ninguém faz a menor ideia, né? Depois a gente vê, é Parque Bristense, né? Parque Bristense. Então, aos santos que estão no Parque Bristo, porque não é uma carta só para uma igreja local, mas é para uma igreja, para a igreja universal. Serve para todas as igrejas. Glória a Deus, irmãos. Vocês estão entendendo? Amém? Ela é uma carta da prisão de Paulo, né? Ele estava preso em Roma, como teve essas revelações e escreveu. Ela tem muita afinidade com Colossenses, irmãos. São conhecidas como cartas irmãs gêmeas. Quase metade da carta de Efésios podemos encontrar em Colossenses. Isso eu também não sabia, depois que eu fui estudar um pouquinho e ver, depois eu fui conferir realmente. Depois vocês olham lá, elas são cartas gêmeas, né? Agora, alguns estudiosos, irmãos, falam, aqui eu falei para você que ele escreveu essa carta na prisão, quando ele estava preso. Mas algumas outras pessoas vão dizer que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios estando ainda em Éfeso. Ele estava lá em Éfeso e escreveu a carta. Pode ser, mas a maioria das pessoas ficam com a carta das prisões, a gente fica por aí mais ou menos, ok? Continuando sobre a característica da carta aos Efésios. Eu falei para vocês que ela era uma carta circulatória, né? Por exemplo, a carta de 1 Coríntios, no capítulo 1 e 2, ele traz uma saudação para os irmãos que estão lá. Eu vou ler aqui para vocês para a gente ser mais rápido. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então ele coloca aqui já o nome de um irmão, né? E já passa uma saudação para ele e para a igreja. Como na carta aos Efésios não tem, foi aquilo que eu expliquei para vocês, que os irmãos colocavam na hora de mandar essa carta para lá. Amém? Ele demonstra que toda bênção espiritual e toda a prática da vida cristã está relacionada em Cristo. O apóstolo Paulo vai usar essa expressão em Cristo em todas as suas cartas. São 106 vezes falando em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. E na carta aos Efésios ele usa essa expressão 36 vezes. 36 vezes ele vai dizer em Cristo Jesus na carta aos Efésios. Ela também, irmãos, ela traz uma definição do propósito eterno de Deus para a igreja. O pastor colocou lá no grupo. O apóstolo Paulo vai explicar, vai demonstrar qual que é o propósito da igreja. E tudo isso ele teve sobre revelação do próprio Deus. E ele escreveu para nós. O papel do Espírito Santo na vida cristã, ele também vai abordar, né, o quanto o Espírito Santo é importante, quais os objetivos, as aplicações, as implicações, e nós vamos estudar tudo isso, tá, irmãos? Fique calmo que depois a gente vai se aprofundando em cada tema desse. Eu queria ler com vocês agora, irmãos, algumas referências que nós temos na Bíblia, falando dessa cidade de Éfeso, falando da cidade aos Efésios que nasceram lá em Éfeso, é óbvio, né? Você poderia abrir comigo em Atos, capítulo número 18? Irmãos, eu já estou quase acabando, tá? A gente sempre fala isso porque aí os irmãos eles se animam e falam, tá acabando, beleza, aí dá aquele gás, né? Tá quase acabando, irmãos. 18, no 18, diz assim a palavra do Senhor: e Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu dos seus irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. 19, e chegou a Éfeso, e deixou ali, mas ele, o apóstolo Paulo, entrando na sinagoga, disputava com os judeus.
Então, irmãos, provavelmente quem começou esse trabalho de evangelismo ali na cidade de Éfeso foi Priscila e Áquila. Chegou o apóstolo Paulo e Áquila ali, Priscila e Áquila. Irmãos, é bem legal que, eu sempre falo que a Priscila é a Pri, né? Sempre que aparece esse casal na Bíblia, irmãos, a maioria das vezes aparece o nome de Priscila primeiro e Áquila depois. Priscila era a mulher, era a esposa, Áquila era o homem e era o esposo. A maioria das vezes a palavra de Deus está se referindo em Priscila e Áquila. Sabe o que dá a entender? É como se Priscila fosse aquela mulher, sabe? Aquela mulher para frente, aquela mulher que fazia um monte de coisa, né? Que corria aqui, corria ali, né? E Áquila é um cara mais sossegadão, né? Mais pacato, né? Mais tranquilo, né? Não existe casais assim, irmão? Existe, né? Tem casais que a mulher é mais elétrica, né? Vai mais para frente, né? E não tem problema nenhum com isso, né? A gente vê que às vezes, falando de parte ministerial, nós temos mulheres que às vezes estão na frente dos seus esposos, dos seus maridos, né? Você pega, por exemplo, lá o caso lá do pastor Telmo e da Viviane Martinello, né? Ele até fala, puxa, o ministério da minha esposa está tomando uma proporção enorme. Você entendeu? Ela está nas mídias sociais, ela está fazendo curso, ela está fazendo culto, ela não sei o quê, e ele está ficando meio de lado, né? Vai fazer o quê, né? Não importa, não tem problema. Se Deus está usando ela, né, irmãos? Não tem problema. E Priscila e Áquila era mais ou menos isso. A Pri estava sempre na frente. O Áquila ia vir sempre depois. Entendeu? Então, provavelmente Priscila e Áquila que começou o trabalho de evangelização ali na cidade de Éfeso, tá? Vocês ainda estão no capítulo 18? Então, no versículo 21, olha só que legal. Antes se despediu deles. O apóstolo Paulo está se despedindo de Priscila e Áquila, dizendo: querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. O apóstolo Paulo deixa Priscila e Áquila em Éfeso e ele vai embora. Ele parte. Aí no versículo 24, ele retorna. No versículo 24 chega um outro obreiro na cidade de Éfeso. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Então estava lá Priscila e Áquila, o apóstolo Paulo vai embora, agora chega Apolo, um cara muito eloquente, muito entendido na palavra do Senhor. O pessoal até brinca, irmãos, que é engraçado, né? Nas igrejas o pessoal sempre reclama do pastor, né? O pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor não faz um culto animado, o pastor não faz evangelismo, o pastor não visita, o pastor não sei o que lá. O pessoal sempre reclama dos pastores, né? Mas, irmão, sabe quem que eram os pastores lá em Éfeso? Priscila e Áquila, Apolo, apóstolo Paulo, João, na sua velhice, foi pastorear lá em Éfeso. Será que os irmãos reclamavam dos pastores? Não é possível, né, irmãos? Então, só pastor top, né, meu? Só pastor top. Mas reclamava assim, tá, irmãos? Não tem jeito. Não tem jeito. O povo reclama mesmo, né? Aí, tá vendo? Irmãos, tem hora que a gente recebe cada diagnóstico nosso, que você fala assim, meu Deus, mano, como é que essa pessoa teve coragem de falar assim de mim, né, meu? Você fala assim, nossa, bem na minha cara. É que nenhuma dessa. Você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo. Vocês lembram do que eu acabei de falar da trajetória de vida dele? Meu, o cara era top, velho. O cara se converteu de uma maneira extraordinária. O próprio Cristo Jesus apareceu para ele. Ele ficou 9 anos estudando teologia com o próprio Jesus. Não foi com nenhum homem. O cara era sensacional, é fora de sério. O cara evangelizou a Ásia toda. O cara escreveu 1/3 da Bíblia. Aí o irmãozinho vai lá e fala, não, as cartas dele eram boas, mas a presença era fraca. Ô, irmão, ajuda aí, velho. Ajuda aí. Outro dia a pessoa fez um comentário de mim, eu falei, mano, não é possível. Cara, isso mesmo? Ela falou, eu falei, eu falei, não vou pegar não. Falei, meu Deus do céu, mas faz parte, irmãos, faz parte. Isso faz parte para o nosso crescimento, isso faz parte para o nosso desenvolvimento em Cristo Jesus, né? Não pega a isca, né, irmão? E na verdade, quando a pessoa fala um negócio desse de nós, você fica chateado, mas na verdade não é ruim, é bom.
Quando uma pessoa fala um negócio desse, é bom, porque aí você vai para o seu interior, você vai desenvolver um caráter de Cristo, você vai para as Escrituras, você vai orar por ela e tudo isso. Então, isso é excelente. Quando uma pessoa perseguir você, quando uma pessoa xingar você, não é ruim não, tá? É bom. Você agradece a Deus. Ô, Senhor, obrigado, Senhor, glória a Deus. O irmão está me xingando. Glória a Deus. Irmãos, tem uma outra referência também, fica lá em Apocalipse capítulo 1. Aqui é bom que os irmãos interagem com o pregador, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. As cartas escritas para as igrejas da Ásia, né? Então, no capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo, o anjo da igreja que está em Éfeso, ao pastor da igreja, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tudo achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor, a primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreça as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, mais uma referência da cidade de Éfeso, ou da igreja de Éfeso, aí na Bíblia. Tem mais algumas outras, eu trouxe essas aqui para vocês, irmãos. Algumas definições de alguns estudiosos, pessoas que estudaram muito essa carta, pessoas que escreveram livros sobre essa carta. Outro dia eu estava comentando com a Mônica, né? A Mônica falou: puxa, Davi, mas como é difícil às vezes a gente preparar um sermão sobre um versículo ou sobre um capítulo, né? E é verdade. Mas, irmão, você pega, por exemplo, tem pessoas que são orientadas pelo Espírito Santo, que os caras fazem umas coisas, você fala: cara, como é que esse cara consegue isso? Porque você pega, por exemplo, a carta aos Efésios, ela tem 6 capítulos. Tem cara que pega para escrever um livro, ele escreve um livro de 1000 páginas sobre 6 capítulos. Mas como é que ele consegue isso? Como é que o cara consegue achar tanta coisa? Como é que o cara consegue achar tanta ideia, tanta coisa? 1000 páginas sobre 6 capítulos. Você falar para mim assim: Davi, faz um resumo da carta aos Efésios, talvez eu consiga escrever meia página, 1 página no máximo. O cara consegue escrever 1000 páginas, velho, sobre 6 capítulos. Então tem muitas pessoas que estudaram essa carta e escreveram muitos livros sobre isso. E tem alguns comentários que eles deixaram aqui, ó. Um deles vai dizer que a carta aos Efésios é a coroa e clímax da teologia paulina. É o ápice de tudo. Pega todas elas, a carta aos Efésios é a coroa e o ápice, é o clímax de toda a teologia paulina. Outro vai dizer que é a destilada essência da religião cristã. É a destilada essência da religião cristã. É aquilo que você tira de melhor, o sumo, que você puxa de melhor de toda a teologia, de todas as cartas. Assim ele está dizendo que é a carta aos Efésios. E outro vai dizer que é uma das mais divinas composições humanas. Isso aqui é legal. Ele mistura divino com humano. Ele diz: é uma composição humana, inspirada por Deus. E é uma das maiores. É uma das maiores obras literárias, irmãos, do mundo. Nenhum livro chega... Pega esses best-sellers que tem por aí, grandes livros vendidos, muitas coisas legais, elas não chegam aos pés da carta aos Efésios. Se você ler e entender e se aprofundar, você vai falar: meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí tem um comentário que as pessoas gostam muito e citam muito isso nos estudos. Ela diz assim, ó, sobre esse cara aqui, Martin Lloyd Jones: a epístola aos Efésios é a mais mística das epístolas de Paulo. Em nenhum outro lugar a sua mente se elevava às maiores alturas. Ele está dizendo que em todas as outras cartas, o apóstolo Paulo não se elevava tanto a sua mente aos céus, como a carta aos Efésios.
E ele vai dizer que é a mais mística de todas as cartas. O misticismo aqui, irmãos, não voltado para o lado ruim, o lado pagão, mas voltado para o lado espiritual. O apóstolo Paulo vai trazer revelações espirituais onde ninguém um dia já viu, ninguém tinha ouvido falar. E o apóstolo Paulo vai trazer sobre isso. Glória a Deus. Irmãos, o objetivo da carta: Paulo escreve a carta depois de uma grande revelação, através de uma vida de oração, para que os leitores, os novos nascidos, cresçam em fé. Cresçam em fé. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o amam. Isso é fé. Temos que ter fé para agradar a Deus. E aí às vezes as pessoas se confundem um pouco com essa questão de fé, né? Você vai falar com as pessoas falam: nossa, eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Primeira pergunta: você tem fé no quê? Ela fala em Deus. Você fala: tá, em qual? Deus criador dos céus e da terra? Deus o dinheiro? Deus o seu próprio ventre? Porque a maioria das pessoas tem fé, irmãos, para conseguir coisas para ela. Então quem que é o Deus dela? É o próprio ventre dela. Ela quer tudo para ela. Deus faz isso, Deus faz aquilo, eu creio que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas a fé verdadeira é a fé que crê que Cristo Jesus é o nosso galardoador, que Cristo Jesus é o Filho do Deus vivo, é Ele que morreu na cruz pelos nossos pecados e nos salvou. Isso é fé genuína. Você crê dessa maneira? Você crê dessa maneira? Em nome de Jesus. Então um dos objetivos da carta é ensinar a fé para o povo, ensinar o amor. E o próprio apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 13:13, isso é muito conhecido: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então o apóstolo Paulo vai escrever essa carta com o objetivo também de ensinar o amor para os novos nascidos. E nós somos os novos nascidos. Sabedoria. Ele quer que a gente tenha sabedoria, entendimento da palavra. Uma coisa que é bem interessante, irmãos, olha só: quando a gente fala no caráter de salvação, quando a gente fala no caráter de conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo Jesus, nós temos uma visão para isso, uma visão nossa, uma visão terrena. Mas o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai trazer uma visão de salvação, ou uma visão de Deus lá do alto. Lá do alto. Não é nós mais olhando para essa visão, mas é olhando do alto. Como é que Deus enxerga a salvação? Como é que Deus enxerga Ele mesmo? Como é que Deus enxerga a igreja? Nas regiões celestiais e espirituais. E Ele vai trazer essa visão para nós. Maravilhoso, não é? Glória a Deus. Sabedoria, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. E na revelação ao Pai da glória. E por fim, ensinar o propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, à igreja e a cada pessoa. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus. Vou falar só mais um pouquinho, irmão, sobre a cidade de Éfeso. Nós não falamos sobre a cidade de Éfeso. Deixamos isso para o final, porque tem algo muito interessante aqui. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente rica, era uma cidade grande, chegou até a ter 300 mil habitantes. Ela tinha muitos comércios na cidade e ela tinha um porto. O porto naquela cidade era muito importante, porque as pessoas viajavam por ali, as pessoas desembarcavam as suas coisas por ali. Então ela era uma cidade muito movimentada, e onde tinha muito viajante, muito turista, muitas pessoas que vinham negociar por ali. Então o apóstolo Paulo era muito estratégico na hora de evangelização e na hora de implantar igrejas. Ele sempre implantava igrejas em lugares onde pudesse ter essa disseminação do evangelho, aonde o evangelho pudesse correr. E a cidade de Éfeso era uma cidade dessas, que tinha esse potencial de espalhar a mensagem pelas nações. Glória a Deus. Ela era conhecida como a quarta cidade do Império Romano. Ela fazia parte do Império Romano, ela chegou a ser capital do Império, e ela só perdia para Roma. Roma é uma cidade muito grande, muito badalada, com muitas coisas, então ela só perdia para Roma. Ela também era conhecida também por ser uma cidade religiosa.
Ela era conhecida por ser uma cidade religiosa. Pois existia na época, irmãos, uma deusa ali que se chamava Diana. Diana dos Efésios, ou Artemis, uma deusa grega. E olha só que interessante, irmãos. Tudo naquela cidade se resumia a Diana dos Efésios e o templo de Diana dos Efésios naquele lugar. A cidade toda girava em torno daquilo. Era como se a gente fosse falar no dia de hoje, nós estamos falando daquela cidade do interior de São Paulo, onde tem uma basílica, onde tem lá uma certa santa que o pessoal cultua. Então, para a gente ter um pouco de ideia, seria mais ou menos isso. E olha só que coisa interessante. Nessa cidade, as pessoas que trabalhavam ali, trabalhavam muito com essas coisas. Trabalhava no templo, trabalhava com fazendo estátuas, panfletos, não sei se panfletos se tinha naquela época, né, irmãos? Fazendo tudo com relação a esse templo, com relação à Diana dos Efésios. E olha só que coisa interessante. Agora a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus chega naquele lugar. Priscila e Áquila começam a evangelizar, Apolo chega ali, Paulo depois volta, começa a ensinar 4 a 5 horas por dia naquele lugar, e muitas pessoas começam a se converter ao cristianismo. Muitas pessoas começam a se converter a Cristo Jesus ali naquele lugar. A ponto das pessoas abandonarem as suas profissões para seguir a Cristo Jesus. Havia pessoas naquele lugar que entenderam tanto essa mensagem, entenderam tanto esse evangelho, que eles chegaram a pegar tudo que eles tinham dessa religião, de Diana dos Efésios, ou de ocultismo, ou de mágica, ou de qualquer uma outra coisa, e traziam para as praças públicas e queimavam. A palavra de Deus vai dizer que em uma certa ocasião, eles queimaram tantos livros, que dava, parece que lá 50 moedas de prata, 50 mil moedas de prata, que era um valor altíssimo para a época. Eles queimaram tudo, abandonaram tudo, para poder seguir a Cristo Jesus. Mas nem todos se converteram dessa maneira. Tinha pessoas ali que ficaram indignadas, e começaram a perseguir a Paulo. Começaram a reclamar, começaram a fazer motim, começou a ter alvoroço na cidade por conta disso. Porque agora muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, ninguém mais visitava o templo de Diana, ninguém mais comprava as suas estátuas, ninguém mais comprava os seus brindes, ninguém mais fazia mais nada. E as pessoas começavam agora a ficar sem trabalho. Sem trabalho, e uma pessoa começa a se levantar lá e dizer assim: nós bem sabemos que esse Paulo vem aqui e prega uma mensagem onde está tirando até o nosso trabalho, nós não podemos deixar isso acontecer. Há um motim ali, e colocam ali, querendo colocar Paulo para correr, querendo matar Paulo. Eles se organizam numa única vez, irmãos, um grupo de pessoas vão até o centro da cidade e começam a adorar a Diana dos Efésios por 2 horas, dizendo: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Eles ficam por 2 horas fazendo isso, falando. Mas a mensagem de Cristo, a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela não se retrocede. E aí, você sabe onde fica a cidade de Éfeso? É uma cidade lá na Turquia. Esqueci o nome dela, Kokode, alguma coisa assim. Uma cidade que fica lá na Turquia, são os turcos. Há pessoas, eu ouvi um testemunho uma vez, eu não lembro, tentei procurar na internet para ver se isso era verídico, eu não consegui ver, mas eu escutando uma pregação há um tempo, foi até o pastor Marcos lá no Carrão, e ele disse que um grupo de irmãos se reúne, nesses tempos agora, vai até a Turquia, vai até essa cidade, porque existe uma ruína lá, do templo de Diana, do teatro municipal que tem lá, o pessoal visita, e foi um grupo de irmãos, crentes do Senhor Jesus, novos nascidos, e ficaram o dia todo lá, adorando e engrandecendo o nome de Jesus, e dizendo: Jesus Cristo é o grande rei dos Efésios. Cristo Jesus é o grande rei da cidade de Éfeso. E aí, irmãos, a palavra é lançada.
ali é implantado uma igreja, e uma igreja abençoada, onde muitos irmãos se convertem. Depois, a partir dessas igrejas, muitos irmãos saem para evangelizar para o mundo, para as nações. A palavra de Deus não tem como segurar. É como aquelas pessoas comentam, falam: meu Deus, esses 12 homens chegaram do outro lado do mundo e ainda são analfabetos, estão virando o mundo de ponta cabeça, por conta da mensagem de Cristo, por conta do poder de Cristo Jesus. E aí muitas pessoas são convertidas, muitas pessoas mudam de vida. E aí sabe o que me chama mais atenção? Pessoas que largam tudo para poder seguir a Cristo Jesus. Porque você imagina assim, você está aqui nessa cidade, você nasceu nessa cidade, tem uma cultura pagã, você crê naquela cultura pagã, e além de crer, o seu sustento da sua família, a sua grana, o seu salário, sai da cultura pagã. Você não tem outra profissão, você só faz aquilo. E agora você recebe a mensagem, recebe a palavra, e você decide abandonar tudo. Abandonar tudo é deixar a cultura de lado, é deixar o trabalho de lado, e é deixar a renda de lado, é deixar o salário de lado. Irmãos, esses irmãos deixaram tudo para seguir a Cristo Jesus. Eles deixaram tudo, largaram tudo para seguir a Cristo Jesus. E sabe que eu fico imaginando e fazendo um paralelo com a nossa vida? Nós não conseguimos deixar de assistir uma série na TV por Cristo Jesus. Meu Deus! Imagine tirar o seu trampo, o seu dinheiro, o seu sustento. Irmãos, nós somos muito rasos demais. Irmãos, olhando para as escrituras, olhando para esse povo, irmão, nós somos fracos demais. Nós somos cafezinho com leite. Cafezinho com leite. Os irmãos deixam de vir para a igreja para assistir série, para assistir filme, para jogar videogame, para assistir o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Irmão, você é fraquinho demais. Você é Nutelinha. Desculpe falar, mas você é Nutelinha. Você precisa de leitinho na mamadeira. É muito fraco demais, irmãos. É um evangelho muito raso. E aí a gente fala que no Brasil, o Brasil é a nação onde tem mais cristãos no mundo. É a nação que tem mais cristãos no mundo. E é a nação onde tem um monte de problema. É problema de pedofilia, é estupro, é desonestidade, é hipocrisia, é preconceito. Tem de tudo, irmãos. Tem de tudo, cada vez aumenta mais, aumenta mais. Mas se nós somos tantos cristãos no mundo, por que que essas coisas não retrocedem? Por que que o número de crianças abandonadas nas ruas não abaixam? Por que que os orfanatos estão lotados de crianças abandonadas? Por um monte de crente igual nós, que vem para a igreja com a roupinha bonita, dá uns pulinhos, dá uns gritinhos, e quando sai, faz tudo igual ao ímpio. A gente não consegue mudar o país, a gente não consegue mudar as pessoas, a gente não consegue mudar nós mesmos, porque nós não temos entendimento da palavra, porque a gente não se dedica como se deveria se dedicar, porque a gente brinca de crente, brinca de cristão. É demais, irmãos, é demais. Você acha por que tem tanta gente na rua? Porque não ouviram a palavra. Por que tem tanta gente abandonada, tantas crianças abandonadas? Isso é algo que deveria nos incomodar muito. Isso é algo que deveria nos acomodar. Aí você fala assim: não, isso aí não é problema meu, não. Não é problema meu. Estou casado com a minha esposa, meus filhos estão aqui, não abandonei eles, estou criando eles. Nós temos uma responsabilidade de levar o evangelho, levar essa palavra, levar essa verdade para outras pessoas que estão cometendo erros. Porque elas estão cometendo erro, porque elas não conhecem as escrituras, porque elas estão cegas. Como um dia nós estávamos cegos e alguém trouxe as escrituras para nós. Foi assim ou não foi? Você não estava cego, você não estava no mau caminho, alguém não trouxe para você, e agora você não está no caminho certo, porque alguém trouxe o evangelho, a palavra para ti. Os seus olhos foram abertos porque uma pessoa te ajudou, uma pessoa te evangelizou. E é a mesma coisa que nós temos que fazer com outras pessoas, porque elas estão fazendo essas coisas porque elas estão cegas.
Você já viu um cego bater no poste e lá perguntar para ele, por que você bateu no poste? Porque eu gosto. Não, porque eu não vi o poste. Eu bati porque eu não vi. Eu estou fazendo isso porque eu não vi. E a mesma coisa as outras pessoas. Estão fazendo porque não viram, porque não sabem. E nós temos isso. Um especialista disse que, isso daqui é maravilhoso. Um especialista disse que se cada igreja adotasse uma criança pelo Brasil, os orfanatos ficariam todos vazios. Nós estamos em 60 pessoas aqui. Ó. Se toda a igreja pegasse uma criança, eu não estou falando uma família adotar, cada uma família uma criança. Falando, não, essa igreja adotar uma criança, não teria mais crianças nos orfanatos. Não teria. O povo quer o quê? O povo quer festividade, o povo quer congresso, o povo quer redes sociais, o povo quer conferências. E os órfãos e as viúvas? Vá visitar um lar de idosos. Quando eu estava trabalhando de aplicativo, peguei 2 pessoas. Uma que era diretora de uma casa de idosos, a outra que trabalhava de enfermeira na casa de idosos. Vai lá ver. Idosos abandonados, os parentes não vão ver. Às vezes só paga a mensalidade, às vezes nem a mensalidade paga. A pessoa sofre com problemas mentais, não se alimenta direito. Onde está o nosso cristianismo? Onde está a palavra de Deus? Vá ver. Vá nos orfanatos. Vá ver. Isso eu estou falando do Brasil, não estou nem falando das outras nações. Pessoas que deixaram tudo para seguir a Cristo Jesus. E a gente não consegue deixar nada. Mas que Cristo é esse que nós estamos seguindo? É um Cristo da nossa cabeça, irmãos. É um Cristo idealizado por nós. Não é o Cristo das Escrituras. Jesus Cristo diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas. Mas cada um faz para si um Jesus. Eu faço um, ele faz outro, ele faz outro, ele faz outro. Ah, mas eu acho, ah, mas eu acho, ah, mas eu acho. Todo mundo acha. Mas é a palavra, irmãos. Está tendo resultado, está tendo fruto. Irmãos, percebam que o Evangelho, a palavra de Cristo Jesus, é algo muito profundo. É algo muito profundo e muito sério. Extremamente sério. Extremamente sério. Pessoas que disseram, não, eu largo tudo. Eu deixo tudo, porque agora eu conheci a verdade. E eu quero fazer parte desse reino. Como Saulo teve uma mudança de vida totalmente genuína, e mudou da água para o vinho, teve a vida totalmente transformada, agora esses irmãos em Éfeso também estão tendo as vidas transformadas, que é o que deveria acontecer conosco, para a gente levar essa mensagem para outras pessoas. Mas eu me incluo também nisso, viu, irmãos? Eu também incluo muito nisso. Eu lembro que eu dando aqui o treinamento de líderes de célula, eu falava sobre isso. Eu falei, nós temos que ter foco. Nós temos que ter foco na nossa caminhada cristã. Qual é o meu propósito? O meu propósito é glorificar e louvar a Deus, ajudar na edificação da igreja e servir ao mundo. Esse é o meu propósito. E aí tem hora que a gente perde o foco. Então uma pessoa chegou para o pastor e falou assim, pastor, sua igreja está bombando. Você está muito conhecido nas mídias sociais e tudo. Sabe o que eu tenho para oferecer para o senhor? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um relógio, uma parceria. Eu e você, nós vamos fazer um relógio. A gente vai vender relógio demais. Mas nós vamos ganhar muita grana. Aí ele olhou e falou, relógio, venda, louvar a Deus, glorificar a Deus, edificação da igreja e servir ao próximo. Tem nada a ver com o meu propósito. Fala, não, irmão, obrigado. Esse não é o meu propósito. E a mesma coisa nós. Eu estou dando um exemplo, mas você pode estar pegando algo na sua vida que está fugindo do propósito. E nós vamos falar na carta aos Efésios o propósito de Deus para nós indivíduo e para nós igreja, comunidade local, família. Qual que é o propósito de Deus? E nós achamos que o nosso propósito é trabalhar, comprar casa própria, comprar um carro financiado em 60 vezes, depois comprar uma casa na praia para a gente ir no final de semana. A gente tem que se desenvolver, a gente tem que estudar, a gente tem que ganhar dinheiro, e depois eu tenho que ter uma aposentadoria para mim trabalhar pouco e ganhar muito. Esse é o nosso propósito, mundano, nossa cabecinha.
Você já imaginou se o propósito de Deus for te dar uma casa própria? Nossa, é muito pouco, irmãos. Nós vamos ver as revelações de Cristo Jesus que ele trouxe para o apóstolo Paulo. Você vai falar, meu Deus do céu. Não tenho nada, irmão, não tenho nada contra com a casa própria, com o carro, tá? Não tenho nada disso. Eu tenho também a minha. Mas não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Ele é muito mais profundo do que isso. Ele é profundo e ele é intenso. E ele é bom, ele é perfeito, ele é agradável. Cristo Jesus, a luz dos homens. Aquele que morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. E vida eterna. Em nome de Jesus. Irmãos, que Deus te abençoe grandemente. Eu espero que essa palavra tenha feito sentido na sua vida.